Bom dia, pessoal. Vou mostrar pra vocês uma coisa. Prestem bem atenção. Bem aqui. Exatamente aqui. Onde vocês estão vendo. Onde tá vendo esse homem. Aqui, nesse lugar aqui, atendia um sujeito que se dizia pai de santo, chamado Professor Silva. Ele tinha uma atividade que ficava ali na Praça Getúlio Vargas, onde ele ficava fazendo supostas adivinhações. Eu já vou mostrar lá na praça onde é que ele atuava. Então, ele atuava bem lá no meio da Praça Getúlio Vargas e bem nesse endereço onde está essa placa de aluga. Não vai ficar mostrando muito para chamar a atenção. É bem aqui, onde eu fiz de conta que ia entrar. Aí. Uma casinha marrom lá no fundo. Ali era o reduto do Silva. Já vou atravessar ali na praça. Aí a gente já conversa sobre a conduta do tal Professor Silva, que de professor não tinha nada, só se fosse professor de trambique. Só se fosse isso. Vamos lá mostrar onde é que ele atuava, para vocês terem uma ideia. Logo ali. Ele costumava ficar ou ali perto do coreto. A atuação dele era a seguinte: ele tinha geralmente um grupo de puxa-sacos que vinham vestidinho de branco. A roupinha branca é um clássico, né? Vou ficar um pouco longe desses irmãozinhos ali, porque meteram essa caixa de som bem aqui. Não tem problema não. Era aqui que ele ficava. Ele costumava ficar aqui ou perto daquela banca de jornal, mas ele preferia aqui. E eu vou ficar naquele banco ali que é melhor. Então, o Professor Silva, ele fazia uma roda de água bem ali no meio, onde tá aquela caixa de som. A roda de água dele pegava quase todo o espaço ali. E aí, o que acontecia? Ele ficava bem no meio da roda. Pessoal. E ele sentava num banquinho. Ele se sentava num banquinho e os puxa-sacos dele ficavam em volta dele e ia formando um grupo de pessoas em volta. E eu acompanhei o trabalho desse cara por mais ou menos 2 anos, isso no ano 96, no ano 97. Eu tinha uma atividade aqui no centro de Guarulhos na época, que chegava bem cedo aqui, embora tarde, ficava aqui umas 6h30 da manhã e ia embora já umas 2, 3 da tarde. E no meio dessa atividade eu tinha um tempinho que dava para dar uma escapadinha e vim comer alguma coisa por aqui e tal. Sempre teve aqui no centro de Guarulhos, aqui a Praça Getúlio Vargas, ali a antiga Câmara Municipal. Agora ela foi para um outro endereço, já foi para vários endereços. E aí ele sempre ficava no meio da roda, um grupo de puxa-sacos em volta dele e um grupo de curiosos, pessoas transeuntes normal, que ficava ali para acompanhar as atividades dele. Então ele começava assim, ele sentava, colocava uma faixa preta no rosto, nos olhos, uma venda, e os puxa-sacos dele era sempre a mesma sequência, fazendo perguntas e ele respondendo. E ele acertava todas as perguntas, mas todas as perguntas, durante esses 2 anos que eu acompanhei, eram sempre as mesmas, na mesma sequência certinha. Então, por exemplo, ele de repente pegava uma caneta e falava, o sujeito que fazia as perguntas para ele, né, do meio dele, tal de mestre Fidelis, que de mestre não tinha nada, né, não sei na arte de ludibriar o pessoal. E aí ele dizia, o baiano, ele gritava com a voz rouca assim: "Ô baiano, no que é que eu tô pegando, baiano?" Mas a voz era mais ou menos assim. Aí esse Professor Silva se dizia neto da mãe menininha. Depois foi descoberto que não era neto e mãe menininha, coisa nenhuma. E aí ele
acertava, você está pegando numa arma. Só que aí o sujeito falava, numa arma? Errou, e errou feio. Aí o professor Silva corrigia, lá com os olhinhos vendados. Para o ignorante a arma é um revólver, é um pedaço de pau, é uma faca, é um porrete. Para o homem de estudado, para o juiz, para o doutor, para o professor, é a maior arma que tem. Você está pegando uma caneta de cor azul, sempre caneta de cor azul, nunca vermelha, nunca verde, nunca preta. Tá. Aí depois ia para outra pergunta. Aí esse mestre Fidelis ia apontava com o sapato, geralmente cor marrom, nunca era de outra cor. O sapato cor marrom de alguém que estava ali. Quando não tinha alguém de sapato cor marrom, ele pulava essa pergunta. Ô baiano! No que é que eu tô pegando, baiano? Aí o sujeito dizia assim, você não tá pegando em nada. O professor Silva respondia, você está querendo me atrapalhar. Você está apontando para uma veste para os pés, de cor marrom. Sempre a resposta era a mesma, desse jeito, exatamente assim. Aí chegava a hora de adivinhar a data de nascimento das pessoas. Então ele pegava um RG de alguém, pedia, e falava assim, qual é o dia, mês e ano dessa pessoa. Aí ele tinha, pelo jeito de perguntar, por algum som que ele fazia, alguma coisa, ele dava o código, mais ou menos qual era o dia, exatamente qual era o dia, o mês e o ano, pelo tom da voz, pelo modo de pisar, pelo jeito de fazer a pergunta. Você sabia que era, por exemplo, quando era o mês de carnaval, ele fazia assim, vixe, essa você vai errar. Então ali ele já cantava um mês, entendeu? Que esse modo de... aí o resto ele ia com outros cacuetes e com outras estratégias sonoras e auditivas. Ele ia passando o dia e o mês pro cara, de um jeito que a maioria ali não percebia. E aí eu lembro que uma vez eu cedi o meu RG pro cara fazer, ele acertou, falou lá, dia tal. Eu lembro que ele ainda começou assim, sempre quando era fevereiro, ele falava, esse aí nasceu no mês do carnaval, dia tal, aí, tá, fiquei... E assim ele ia, né? A apresentação durava mais ou menos meia hora, e a partir dali ele tirava a venda dos olhos e ele contava sempre a mesma ladainha, que ele era filiado à Federação Espírita do Estado de São Paulo, mas não ele pegava uma carteirinha e mostrava bem rápido assim para todo mundo, ninguém via se era mesmo da federação. Aí ele dizia que com aquela carteirinha da federação ele não conseguia tomar um café na padaria, nem comer nada, então ele precisava da ajuda das pessoas. E aí ele vendia umas pomadas, vendia mais não sei o que, e vendia um patuá. Segundo ele, tinha um valor lá de 3 velinhas, ele cobrava, se eu não me engano, era 3 reais, era 5 reais. Era uma coisa assim. E aí ele cobrava e vendia esse patuá, e quem comprava o patuá tinha direito a uma consulta de 10 minutos com ele. Segundo ele dizia assim, você vai no pai de santo por aí, o pai de santo tá com 1 quilo de guia no pescoço, pergunta tudo da sua vida e não te responde nada, você sai de lá com mais dúvida. Comigo não, você vai sentar calado e vai sair cheio de respostas. Aí, né, vai ter um particular comigo. Um dia eu comprei o bendito do patuá dele e fui. E ele se dizendo, né, neto de mãe menininha, não sei o que, bababá. Falei, eu vou perder a dó de 3 reais, era 5. Vou lá, fui. Era naquele endereço que eu mostrei ali pra vocês ainda há pouco, daquela casinha marrom lá no fundo. E era exatamente naquela casinha marrom. Chegava lá, ele tinha uma placa escrita assim, Tenda de Umbanda Pai Joaquim de Aruanda. Olha só, já como começa a má fé dessas pessoas. Aí, umas imagens de santo lá, uma vela acesa. Aí quando entrava ele começava o interrogatório. Põe as mãos assim, as palmas da mão para cima, apoiada na mesa. Ele colocava a ponta dos dedos na palma da mão da pessoa, fechava os olhos e começava o interrogatório. Você é casado? Quanto você tem no banco? As perguntas eram essas. Você já matou alguém? Já usou droga? Você tem dinheiro em casa? Você é foragido de algum lugar? Você já saiu com mulher casada? Você já foi traído alguma vez? Um interrogatório, assim, perguntas de A a Z. O interrogatório durava quase uns 15 minutos, aí ele fazendo um monte de pergunta. Aí pedia número do seu documento, aí só que eu não dei, né, dei errado, pediu meu endereço, eu dei tudo errado, pediu o número de telefone, dei tudo errado. E falou assim, olha, tem muita coisa pra desmanchar aí, tem você, coisa tá preta, você tem que trazer 1 quilo de vela, qualquer cor,
E na época ele pediu, não sei se foi R$50. Era um dinheirão. Ainda que fosse R$50, na época dava para fazer uma feira boa, uma senhora de uma feira. Uma senhora de uma feira. E aí o camarada veio com essa conversa, aí marcou, ó, dentro de... Quando você consegue voltar aqui com dinheiro e com as velas? Eu falei, daqui um mês, não, é muita coisa, até lá a situação vai estar muito pior, tem que voltar, tá, 15 dias. Aí anotou lá a data que eu ia voltar. Olhem bem pra minha cara, eu voltei, não vou nem responder. Então, e assim ele ia, né? Mas depois disso, a maior cara de pau, continuei rolando na banca, como diz ditado, na rodinha ali, assistindo de novo, se ele lembrava de mim ou não, né? Não era da conta, não era da conta dele a minha vida. Eu parava lá normalmente para continuar vendo o espetáculo de cômico, era uma comédia, na verdade, era uma comédia. O que constatou que era charlatanismo? Teve uma época que o professor Silva ficou desaparecido, ninguém dava notícia dele. Provavelmente a polícia no encalço. Aí, quem passou a sentar no banquinho e pôr uma venda preta nos olhos era esse tal de mestre Fidelis, o mesmo que gritava: "O baiano! No que é que eu tô pegando baiano?" Esse mestre Fidelis, que estava sempre vestidinho de branco, um branco encardido, sabe? A roupa branca dele chega era amarela, a mesma. E aí eles tudo morava aqui no centro, numas ruelinhas, nos negócios meio... Aí que eu descobri. E aí os Fidelis colocavam um outro sujeito, um que se dizia capoeirista, para fazer as mesmas perguntas que o Fidelis fazia para o chamado professor Silva. E as respostas eram sempre as mesmas, do mesmo jeito. O sapato marrom, você não está pegando em nada, você está querendo me atrapalhar, você está apontando uma veste para os pés de cor marrom. A caneta, mesma coisa, você está pegando uma arma. Vixe, errou e errou feio. Não, para o doutor, não, para o delinquente, a arma é um porrete, é um revólver, é uma faca. Mas para o homem de bem, o homem estudado, o professor, o médico, o advogado e o engenheiro, isso é uma arma, você está pegando uma caneta de cor azul. Era sempre as mesmas respostas, sempre as mesmas estratégias, sempre a mesma técnica, entendeu? Então, será que eles teriam todos os mesmos poderes? Então, isso acontecia. Agora vem uma outra situação, né? E aí, como é que fica a vida dessas pessoas? Porque o cara tinha um suposto centro dizendo que era do Pai Joaquim de Aruanda. A gente sabe que o Pai Joaquim de Aruanda jamais iria patrocinar, ou qualquer entidade de luz jamais iria patrocinar e pôr o nome numa situação como essa. Ali né, charlatanismo total. Eu cheguei a perguntar para esse professor Silva na época se ele incorporava o Pai Joaquim. Ele falou que não, que ninguém ali incorporava o Pai Joaquim, que o Pai Joaquim era um padroeiro deles, era um patrono deles, o protetor deles. Olha só. Bom, pelo menos não mentiu nessa parte, né? Já que não recebia, não recebi e pronto. Mas mesmo assim usava o nome da entidade, então não está totalmente isento não. Usava o nome da entidade, pedia simplesmente ali não cumpriu o que falou, que de certa forma era um estelionato, né? Porque na medida que te vende um produto e fala que ao comprar aquele produto você ganha um serviço em que você entrará calado e sairá cheio de respostas, e isso não aconteceu, muito pelo contrário. Você entra calado e lá você não tinha o direito de perguntar nada, e ele é que te fazia um interrogatório, parecendo aqueles interrogatórios daqueles filmes do FBI. Então, isso aí é complicado, usar o nome da espiritualidade, usar uma suposta mediunidade que aquele homem não tinha nada para fazer aquilo, né? Depois continuei frequentando aqui um certo tempo e olha, eles foram com essa brincadeira até 98. No ano 98 o professor Silva já não estava mais. Perguntava dele, ninguém falava. Às vezes eles ficavam, o pessoal dele por último, né? A gente perguntava: e o Silva, cadê o Silva? Não, o Silva tá por aí, mas não sei não. Esse tá por aí deles, o que aconteceu, entendeu? E, gente, é complicado. A pessoa é cobrada porque assim, tudo que você faz fica registrado nos registros acásticos, que é como se fosse uma filmagem, como se fosse uma gravação. Você tá ali, igual, eu não tô gravando um vídeo aqui, os registros acásticos fazem isso automaticamente. Fica gravado, além desse vídeo estar gravado para você ver, fica gravado para o universo ver, a hora que ele quiser, tá gravado. Tudo que a gente faz está gravado. Só que essa gravação fica também no nosso perispírito. A energia, a memória disso tudo fica no nosso perispírito. Então ali,
Conforme você age dessa forma, inclusive transformando isso num hábito, porque ele transformou num hábito aquilo ali. Os nossos sentimentos, as nossas emoções geram sentimentos, sentimentos geram... Aliás, nossos sentimentos geram pensamentos, nossos pensamentos geram emoções, nossas emoções geram atitudes, as nossas atitudes geram hábitos e os nossos hábitos geram os nossos destinos. Então, tudo que vira hábito tem uma tendência maior a ficar gravado nos registros akáshicos mais continuamente e no nosso perispírito. Consequentemente, a gente passa a emanar aquela vibração e fazer parte de uma egrégora que vibra naquela mesma situação. O que começa a acontecer? A pessoa atrairá para a vida dela esta situação. Então, um dia, quando a pessoa reencarnar, ela reencarna no meio. Aliás, no plano espiritual, quando a pessoa sai do corpo, ela já vai para um meio de gente que vibra nessa sintonia aí. Quando morre, eu já expliquei que quando a pessoa desencarna, a única diferença de quem está fora do corpo pelo sono e quem está fora do corpo pela morte, a única diferença é que o que está fora do corpo pelo sono, na emancipação da alma, ele está fora, mas tem um cordão de prata segurando ele ainda o corpo físico. O que morreu não tem cordão de prata nenhum, mas vão para o mesmo lugar assim que sai do corpo. Vão para o mesmo lugar. Você vai para um lugar compatível com as suas vibrações. Saiu fora do corpo, mesmo amarrado pelo cordão de prata, você vai para um lugar X. Saiu do corpo definitivamente pela morte, você vai para o mesmo lugar que você vai quando está dormindo, quando seu corpo físico está dormindo, para aquele mesmo lugar de vibração X. Então não tem assim, morreu e foi para o umbral. Não tem esse negócio que morreu e foi para o umbral. Quando a pessoa dorme, se ela tiver uma vibração umbralina, ela vai para o umbral mesmo ao dormir. O espírito saiu do corpo, vai para onde vibra. É umbral? Umbral. Morreu, vai para onde vibra. Então não tem esse negócio, morreu, foi para o umbral. Não, ele já ia toda noite, quando dormia, ou toda tarde, enfim, não sei a hora que a pessoa dorme. Entendeu? Já ia já. E o camarada vai para um lugar compatível a isso. E quando reencarna? Quando reencarna num meio onde vai ter que lidar com situações, os mesmos desafios, dificuldades que você causou para o próximo, você saboreará, tanto no plano espiritual, quanto quando reencarnar. E tem gente que o sentimento era tão forte quando agia em relação ao próximo, causando certas coisas, fica tão impresso no perispírito, que quando ele vai nascer, aquela impressão, como se fosse uma tatuagem espiritual, que está no perispírito, passa para o corpo físico, muitas vezes em forma de doença, ou formato de corpo, às vezes não doença, mas o corpo sai com um determinado formato, ou com uma certa condição fisiológica, que desencadeia certas coisas, enfim, vai trazer aquilo, vai carregar por muitos séculos ou até milênios. Só que assim, as pessoas fazem isso, não estão preocupadas com isso, né? Hernani, você falou que se a pessoa não tiver complexo de culpa, é difícil não ter, tiver um complexo de culpa bem pouquinho e tiver um auto-amor bem exacerbado, ela se livra da lei do retorno, ela se livra da paulada, né? A lei do retorno ela é implacável, ela vem para todo mundo, ela se livra daquelas consequências drásticas. A situação até acontece, mas ela consegue passar pela situação de um modo, às vezes, quase indelével, quase sem lhe imprimir danos, por conta dessa brecha aí que tem, né? Esse negócio que a lei cósmica não tem brecha, não é igual na lei na Terra. Tem. Se tem brecha nas leis da Terra, tem brecha nas leis espirituais, gente. Tudo que existe no físico, aqui no mundo, existe a matriz está no espiritual. Se tem brecha aqui, tem brecha lá também. Não tem esse negócio, e aqui, igual, lá no plano espiritual não tem corrupção. A corrupção vem de lá, vem do plano espiritual. Esse marasmo todo que tem na Terra aí, corrupção, roubalheira, um monte de coisa, você acha que é reflexo de onde? Do plano espiritual. O plano espiritual tem. Só que assim, no plano espiritual também tem muita coisa boa, mais coisa boa do que ruim. Por isso a gente acredita que o mundo ainda tem salvação. Mas é isso. Se quiserem entrar em contato para sugerir temas, eu peço aí que você dê um like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal, tá bom? Se inscreva em nosso canal e
Até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Interessante, ó. Não sei se vocês estão vendo aquele gordinho careca ali no meio daqueles evangélicos. Tem um espírito do lado direito e do lado esquerdo dele, orientando ele. Ah, então, já entendi, ó. As entidades estão com ele, estavam orientando ele a pedir para as pessoas darem as mãos. Não sei se vocês vão conseguir ver. Para ele dar as mãos. Olha lá. Estão orientando os espíritos. Olha lá. Eu vi, tinha um espírito do lado esquerdo dele e do lado direito. O do lado direito estava de paletózinho, do lado esquerdo não. Do lado esquerdo estava com uma roupa normal, parecida com a dele, só que de outra cor. Estão lá ainda os espíritos. Atrás de uma mulher, atrás daquela senhora também, de saia cinza, de rabo de cavalo também, tem uma entidade feminina. E atrás do pessoal, eles estão acompanhados espiritualmente ali. Que Deus abençoe, né? Muitos desses evangélicos são médiuns, gente. São médiuns, é que eles não sabem ou não admitem. Aí fala que tem dons, né? Mas não existe dom. Não existe dom. Não existe dom de nada. Dom seria uma coisa que Deus chega e te dá, assim. E não é. Toda mediunidade é uma conquista. Tanto reencarnar, você vai desenvolvendo. Por favor, dê um like, divulgue o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, pois nosso canal não é monetizado, nós precisamos de você, tá bom? Muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Valeu, gente! Valeu, valeu!